Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara, seu canal Livro Secreto. Sim, minha TV está ligada sempre nas Olimpíadas, agora no vôlei de praia, vocês que lutem. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre ressaca literária. Um tema super batido no BookTube, mas que eu mesma já falei também na época que eu fazia só IGTV, e acho que também aqui no canal eventualmente, mas que eu queria fazer um vídeo separado só pra isso, porque agora no mês de julho, principalmente, eu passei por uma ressaca bem grande, onde eu não conseguia ler nada, absolutamente nada. E eu não sei que vídeo vai sair primeiro, se vai sair meus lidos do mês ou se vai sair esse vídeo antes, mas independente, o meu desempenho de julho foi bem abaixo do que eu esperava. Eu tive uma grande mudança aí na minha rotina, que eu já expliquei pra vocês, por isso eu diminuí minha quantidade de livros, pra poder tentar fazer... Nossa, o celular tá torto. Pra tentar fazer essa TBR ficar um pouco mais real, mas mesmo assim não consegui. Então ficou acima. Só pra vocês terem uma ideia, em julho eu tinha pra ler 7 livros e uma HQ. Desses 7 livros, antes, assim, em junho, eu já tinha desistido de um. Já tinha oficialmente tirado ele da minha TBR. Quando começou o mês, sendo que em junho eu também fiz isso, tá? Eu tirei 2 livros da minha TBR. De julho eu pensei que daria, tirei um só, mas não deu. Ficou faltando ler dois livros, então eu li 1, 2, 3 da minha TBR. E uma HQ, a HQ que eu precisava ler eu li, mas... inclusive a HQ foi difícil, assim, eu tava com uma fase bem ruim, assim, problemas externos, coisas que estavam tirando o meu foco e eu não tava conseguindo ler. Pra quem não sabe o que é ressaca literária e com tudo o que eu conversei até o momento não conseguiu entender, a ressaca literária é quando você não consegue ler... Oh, Jesus, hoje tá difícil. Eu não tô muito satisfeita com a posição da câmera, mas eu vou ter que lidar com isso. Então, enfim, a ressaca literária é quando você não consegue ler por algum motivo, ou por ter tido uma leitura tão excelente, tão maravilhosa, que você não consegue focar em mais nenhuma, ou por ter tido uma leitura tão horrível que você não consegue focar em mais nenhuma, ou simplesmente você tem fatores externos na sua vida que estão te impedindo de se concentrar numa leitura, que foi o meu caso. Então, gente, eu tava aí com um problema em casa, né, literalmente na minha casa, não com a minha família, nem nada, graças a Deus, mas um problema na minha casa que tava me impedindo de dormir direito, de ler, de ter sanidade mental. Então, o mês de julho foi muito aquém do que eu esperava. Eu me senti muito... No início eu fiquei meio mal, assim, por não estar lendo, mas depois eu girei uma chavinha e comecei a agir. Então é sobre essas coisas que eu fiz que eu vim comentar com vocês, para tentar contribuir um pouco com quem passar por essa situação. Quando eu tô com ressaca literária, assim, normalmente eu tento ler um livro certeiro. Um livro que eu acho que eu vou gostar, que tem uma grande probabilidade de eu gostar. Normalmente, para isso, eu pego um romance de época. E aí eu posso pegar Julia Quinn, Lisa Kleypas, assim, a grande maioria dos romances de época me agradam, assim, 99% de chances de dar certo. Então, o gênero meu conforto, que inclusive eu nem tenho lido muito, eu tenho colocado ele em momentos, assim, muito espaçados, né? E tem sido bom, porque aí eu fico um quentinho no coração, aí fico um tempão sem ler romance de época, e quando eu volto eu fico, quentinho no coração de novo. Mas é uma dica, né? Pode funcionar se você tem um autor que normalmente você gosta muito, se você tem um gênero que você gosta muito, tente esse.
que aí de repente pode funcionar. Se ele não funcionar, tente uma releitura. Não sei se você é uma pessoa que faz releituras. Eu normalmente não faço muitas, mas esse ano eu tenho feito algumas, inclusive o projeto de Acotar, que tá rolando no canal. Então a gente tá aí no processo de leitura de Acotar 3. Então, provavelmente quando esse vídeo sair, ou a gente já fez a live, ou a gente tá pra fazer a live, né? Ou eu acho que esse vídeo vai sair um pouquinho antes da live. Então a gente tá aí no processo de leitura do terceiro livro de Acotar. E todos eles são uma releitura, só não li o quarto, então quando chegar ele aí vai ser uma primeira leitura, mas todos os outros é uma releitura. E eu tava nesse mês de julho no segundo, que é o meu preferido da série, e ainda assim tava muito difícil de ler. Eu pegava, eu lia uma página e já não queria mais ler, e já não queria e não queria. Então você precisa muito sentir, assim, o que vai funcionar com você. Ler um livro que você acha que vai dar certo, por algum dos motivos que eu comentei, pegar uma releitura que você gostou, um livro que você gostou muito, reler, pode funcionar também, mas respeitar. Se não tá rolando, deixa de lado e tenta outra coisa. Durante essa releitura de Acotar 2, durante a minha ressaca, não tava rolando, então eu tentei não forçar muito, mas sem desistir completamente. Então, de tempos em tempos, eu pegava e ia lendo mais um pouquinho, ia caminhando, às vezes lia um capítulo de 2 folhas, mas não deixava de tentar. A minha brincando. Eu tava sempre tentando pra não me acomodar e tirar o hábito da leitura da minha vida, sabe? Então, deixa, né? Desapega um pouquinho da meta, desencana um pouquinho da sua meta, mas vai tentando de tempos em tempos pra aquele pensamento não sumir, assim, né? Entender o que tá te fazendo ter ressaca é importante, né? Vai te ajudar a literalmente tomar atitudes pra resolver o problema. Então, se foi um livro muito bom, ou um livro muito ruim, ou é um problema da sua vida, independente do que for, procure entender o que tá fazendo você sentir essa dificuldade em ler, porque aí vai te ajudar a resolver esse problema. Então, basicamente, eu sabia o que estava me impedindo de ler, juntei as minhas forças para resolver esse problema, fui tentando ler nesse meio tempo sem me pressionar demais, mas fui tentando resolver e ler. E quando esse problema se resolveu, as coisas começaram a acontecer de novo para mim. Então, eu consegui essa semana pegar, acotar e tal, voltar a ler um pouco mais. Então, as coisas começaram a se resolver a partir do momento que eu resolvi esse problema que estava aqui em casa. Então, saber o problema ajuda a resolver a questão da ressaca. Algo que me ajuda também é ver resenha de livros. Então, eu tenho alguns livros que eu sempre coloco assim, eu quero ler em 2021. Então, me ajuda a ver resenha, tipo, a ver a resenha positiva, claro. Se bem que tem resenha negativa que dá vontade da gente ler, né, o livro. Também acontece. Mas ver resenha normalmente me deixa com vontade de ler aquele livro. Então, se tem algum livro que tá aí no seu radar ou você já começou, procura uma resenha dele que talvez te ajude a sair desse limbo aí da ressaca. Pode ser que te ajude. Ou você pode tentar tudo isso e nada estar dando certo e fazer outra coisa, como eu fiz. Eu fui ver séries, filmes, eu fui fazer outras coisas, sabe? Eu larguei também um pouquinho o YouTube, porque era a única coisa audiovisual que eu estava consumindo, e fui assistir Rua do Medo, já vi os 2 primeiros, eu gostei bastante do que eu vi até agora. Dizem que o terceiro é um encerramento muito bom, e eu pretendo assistir o terceiro essa semana, então eu achei bem legal. É uma trilogia de filmes, o que é bem diferente, né? A ideia, os filmes eles têm uma conexão muito forte e o ciclo, né? Ele vai voltando no tempo, começa em 94, aí vai pra 80 e sei lá quanto, 50, não sei. Não sei os anos, esqueci. E depois vai pra 1666 e fala sobre uma bruxa que está aí matando um povo. É meio adolescente, despretensioso, porém divertido, muito bom. Eu gostei do primeiro, o segundo também foi bem legal. E estou animada pro terceiro. Foi algo que eu consegui fazer um pouco melhor aqui dentro desse período de ressaca. O primeiro eu assisti em Meet com o Jorge, a Bárbara e a Carol.
Não sei porque eu fiz dedos, mas tudo bem. Assisti junto com eles, o que é bem legal, que a gente vai assistindo e comentando, foi bem da hora. O segundo, a Bárbara e a Carol quiseram emendar e assistir de vez, eu não quis, então depois eu assisti sozinha. Por falar nisso, Jorge, você continuou? Você já assistiu o segundo e o terceiro? Eu quero ver o terceiro, então durante essa semana eu vou assistir. Outra coisa que eu assisti foi American Horror Story. Gente, é uma das minhas séries favoritas, mas depois de uma temporada meio decepcionante, que foi aquela temporada do documentário, eu não vou me lembrar o nome dela. Deixa eu pesquisar aqui. American Horror Story. Mia, não faz isso! Eu já ensinei pra você. Aparentemente ela não aprendeu. Oh, Jesus. Não aprenda essa gata. Sai daí. E ela ainda me morde. Ainda me morde. Oh, Jesus. O gato realmente ele é o nosso dono, né? Pelo jeito. Se não me engano, foi a Roanoke, que é uma de tipo um documentário. É. Ou a Cult. Ai, gente, realmente. Mas tem algumas temporadas que eu não gostei muito. Tipo a Freak Show, que é sobre o circo, né? Eu tinha grandes expectativas, não gostei tanto assim. E aí depois entrou na do Hotel. É uma história real que me interessa muito e que eu achei a temporada aquém. Tinha a participação da Lady Gaga, então fez um grande boom, assim, quando lançou. Mas eu não achei tão boa assim. Assisti, mas não achei tão boa. Aí veio a Roanoke, que eu levei, acho que, sei lá, 1 ano pra ver. Ou foi a Cult. Eu realmente vou dar uma lida aqui na sinopse pra ter certeza de não falar merda. The season follows the strange and dangerous happen. Ai, tô lendo errada. Roanoke. The supernatural event that occurred. É isso aí. A Roanoke é tipo um documentário que foi feito sobre uma fazenda bem longe, assim. Eu levei a vida pra assistir. A vida. Não achei tão boa. Tá? Ela tem os atores fazendo o papel dos sobreviventes lá do acontecimento e tal. Não gostei tanto. A Cult eu também levei um tempo pra assistir. É a da época das eleições do Trump, né? Eu achei legal, mas nada assim... Eu acabo sempre torcendo para as personagens da Sarah Paulson. Eu torço pra todas elas. Agora, Apocalipse. Apocalipse é muito sensacional. Esta temporada, tudo pra mim. Tem um episódio que a gente volta... Ai, chega a me arrepio pra falar. Tem um episódio dessa temporada que a gente volta na Murder House, que é a casa onde aconteceu a primeira temporada de American Horror Story. Que, na minha humilde opinião, que é a única que importa, essa primeira temporada é a melhor da série. Então é uma casa onde ocorreram muitos assassinatos, e quem é assassinado lá, quem morre nessa casa, fica com o espírito preso ali. Então a gente acompanha ali uma família, né? Um pai, a mãe e uma filha adolescente que se mudaram pra lá, né? E aí eles começam a viver aventuras muito bizonhas nessa casa. Deu essa temporada Cult, não, Apocalipse, por motivos ali do enredo, tá ocorrendo um apocalipse. E para descobrir mais sobre o personagem que tá causando esse apocalipse, eles precisam voltar na Murder House para fazer uma investigação, saber um pouco mais sobre a origem dele. E ele se originou na casa. E eu fiquei assim... E a gente reviveu aqueles personagens, voltaram. Os atores que fizeram, né? Já um pouco mais velhos, claro. Mas tivemos uns desfechos que eu não imaginei
porque a série termina com personagens que não se falam e, tipo, os espíritos estão presos na mesma casa e eles não se falam. Então teve uns desfechos ali pro Tate também, que é o personagem do Evan Peters, que eu também tenho a tendência a torcer para, pois crush no Evan Peters. Até perdi a voz pra falar. Mas essa temporada é sensacional. Essa temporada do Apocalipse, pelo amor de Deus. Muito boa. Recomendo fortemente se você gosta da pegada de American Horror Story. E aí, depois de Apocalipse, tem a 1984, que saiu em 2019 e que eu tô assistindo agora. Eu tô assistindo em doses homeopáticas, porque meu amigo Marcos me recomendou assistir assim, porque depois eu vou ficar órfã. E a temporada é muito boa. Essas duas últimas temporadas, Apocalipse e 1984, tem avaliação altíssima no Rotten Tomatoes. Então, eu tô bem animada. Essa 1984, ela é ambientada nos anos 80, o que já é bem bacana, porque eu gosto, né? Eu gosto da música dos anos 80, da cultura dos anos 80. É algo que conversa muito comigo. Mas a gente tá num acampamento onde teve um serial killer que fez algumas vítimas e tudo mais lá. E aparentemente esse serial killer voltou. Mas aí, American Horror Story, nunca as coisas são como a gente acha que são. Então tem sempre muitos plot twists, a gente é sempre meio feito de trouxa, assim, pelos personagens. É um negócio muito louco. Então eu não me lembro exatamente em que episódio estou, mas eu acho que tá faltando uns 4, 5 episódios pra eu acabar. E eu tô assistindo bem devagarzinho, que é pra não ficar órfã, porque a próxima temporada ainda não vai sair. Eu acho que não sai esse ano ainda, acho que só sai ano que vem. Não tenho certeza, mas... não, sai esse ano. Ela foi renovada em agosto de 2018, mas demorou, né? Mas... não, em novembro de 2019. Revelaram o cast, né? O elenco. Ia sair ano passado, né? Mas acontece que... o que aconteceu ano passado? Aquela coisa mesmo. Então, não saiu. Capaz de sair esse ano ainda. Espero que sim. Então, a gente tá aí na expectativa. Enquanto isso, eu tô assistindo bem devagarzinho. E nesse meio tempo, porque American Horror Story é um projeto muito grande, né? Que demanda muito tempo. Então, os mesmos produtores estão fazendo um projeto mais curto, que é American Horror Stories, no plural. Que aí são histórias curtas de um episódio só. Então, uma temporada com várias historinhas curtas. Ainda não foi lançada, até o que eu sei, mas eu vou assistir com baixas expectativas. Eu não sei se eu vou gostar tanto assim, mas eu vou assistir. O que eu tenho feito pra sair dessa ressaca? Porque esse é o tema, não é a American Horror Story. Eu tenho assistido jogos das Olimpíadas, tenho visto filmes de terror, séries de terror, porque é o gênero audiovisual que eu mais gosto. Apesar de gostar de ler romance romântico, eu não vejo tantos romances românticos audiovisualmente falando. Eu gosto muito de terror, então eu acabo optando por filmes e séries de terror. E como eu deixei acumular American Horror Story, eu aproveitei e maratonei Apocalipse. Então foi muito bom nesse sentido. As Olimpíadas têm me acompanhado aí durante todo esse mês, né? Essas noites em claro. Porque no Japão, então já tava acordada mesmo e tenho assistido. Mas agora, na última semana do mês, eu consegui voltar a ler, porque eu resolvi o problema que tinha. Então, aos pouquinhos, o meu ritmo tá voltando. Ainda não 100%, mas tá. Hoje é domingo à noite, hoje eu não li nada. Mas ontem eu me vacinei, então... meu processo de virar jacaroa começou. E aí, hoje eu passei o dia mais quietinha, me recuperando, mas muito feliz, com o bracinho meio dolorido, mas contente e plena e semi-imunizada. Quem amou. Mas enfim, então, tudo isso pra dizer que a gente tem que entender as fases da nossa vida, da nossa mente, respeitar os sinais do nosso corpo. Eu não tava conseguindo ler, então eu simplesmente decidi que não ia forçar. E vocês vão ver no vídeo de lidos
quais livros eu não li e quais vão ser remanejados para outros meses e quais não tem mais previsão de leitura, porque minha rotina de trabalho continua bem intensa, então eu não tenho tanto tempo assim sobrando para leitura, mas eu creio que eu vou conseguir ler um pouco mais assim esse mês de agosto, essa é a intenção. A minha TBR de agosto, ela vai ser mantida, eu tô confiante de que eu vou conseguir lidar com ela um pouco melhor do que a de julho, mas a de julho foi completamente flopada. Então aguardem aí o vídeo de lidos pra saber mais sobre isso, tá? Bom, esse era um papo mais informal, eu não fiz muito roteiro nem nada, vim mais bater um papo. Se vocês gostaram de saber coisas sobre a minha rotina que não são de leitura, filmes, séries que eu assisti, eu não sou muito de fazer conteúdo sobre isso, mas sempre que eu tiver novidade, vocês tiverem uma boa recepção, eu posso contar aqui. Então me diga se você quer saber mais sobre o que eu tenho assistido, o que eu gosto de fazer quando eu não tô lendo. Me digam nos comentários se é um conteúdo que te interessa, que aí eu posso trazer mais um pouco pra cá, sempre que tiver alguma coisa relevante pra falar, tá? Então deixa o seu joinha e não esquece de comentar aqui se você gostou ou não desse vídeo, se você já passou por alguma grande ressaca literária, se você não passou, mas faz alguma coisa pra impedir, deem dicas aqui pra nós, e meros mortais que passamos de vez em quando por isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.